Meu nome é Rodrigo Constantino, eu sou economista e eu vou falar sobre a tentativa de vetarem a propaganda voltada para o público infantil nas redes de televisão de 7 às 22 horas. Isso é um projeto que já vem há muito tempo tentando ser implementado pelos ditos engenheiros sociais, né? E eu acho ele extremamente nocivo às liberdades individuais por vários motivos e a seguir eu pretendo elencar alguns deles. Em primeiro lugar, eu vejo um ranço um tanto protecionista, de tutela mesmo, nesse tipo de bandeira, né? Que trata parte da premissa de que os indivíduos eles são incapazes, eles são verdadeiros mentecaptos. Claro, alegam que as crianças são hipervulneráveis, são mais maleáveis, flexíveis e, portanto, um público-alvo mais fácil de você manipular por via da propaganda. Só que esse tipo de argumento ignora uma característica muito básica. A criança não veio sozinha ao mundo, ela está dentro de um ambiente familiar. E, na verdade, essa instituição, família, ela sempre foi um núcleo de proteção contra os avanços do governo, do Estado, em cima das liberdades dos indivíduos. E eu vejo, então, esse tipo de medida, né, tutelar, que trata, então, as crianças como alvo fácil dos maquiavélicos propagandistas, né, capitalistas malvados que querem empurrar seus produtos, seus doces, balas venenosas, né, brinquedos em cima das pobres crianças indefesas. Eu vejo esse tipo de mentalidade que também existe para adultos, diga-se de passagem, né, mas para as crianças é mais fácil de vender isso, é mais fácil de empurrar. Mas eu vejo essa mesma premissa de que os indivíduos, inclusive os adultos, são incapazes, são mentecaptos, porque está se ignorando que a criança tem pais, né? Ela tem um pai e uma mãe que são, em última instância, os responsáveis por esse tipo de filtro, né? Então, o argumento de que os pais são incapazes de cuidar de seus próprios filhos e, portanto, é necessária a tutela estatal, é um argumento extremamente arrogante, em primeiro lugar, que parte sempre daqueles engenheiros sociais que acham que sabem melhor do que todos como devem ser criadas as crianças, educadas, e além de tudo é perigoso porque você encontra pouco limite a esse tipo de argumento, né? Até onde isso vai? Né? Você pode amanhã estar alegando que os pais são totalmente incapazes de educar em todos os aspectos seus filhos, então o Estado tem que ser o responsável pela educação das crianças. Isso é um modelo espartano, né, ditatorial, onde os filhos não pertencem mais a seus pais, mas sim às entidades e aos burocratas, né, ligados ao governo. Eu considero extremamente perigoso, portanto, e arrogante esse tipo de medida, e me parece muitas vezes que os seus grandes defensores são grandes filhotes de Rousseau, né? Eles padecem desse mal totalitário moderno, que eu considero Rousseau um dos pais, e é curioso lembrar que o Rousseau escreveu um livro sobre como educar crianças, né, tentando ensinar ao mundo como deve ser educado seus filhos, só que ele mesmo abandonou todos os seus 5 filhos no orfanato. E aí depois vai lá e delega então essa responsabilidade para o governo. Olha, isso é realmente o ovo da serpente de um regime totalitário, quando na sua mais básica função paterna, que é educar seus próprios filhos, isso se perde, é retirado do núcleo familiar e transferido então a responsabilidade para o governo. Muitos alegam que as crianças vão ficar suscetíveis então a esse tipo de indução da propaganda, mas essas pessoas estão ignorando uma coisa básica, que é o poder dos pais do uso da palavra não. Eu mesmo tenho uma filha que cansou de ver vários tipos de propaganda na televisão, e muitos ela ignorou simplesmente, e outros ela ficou eventualmente interessada num produto. Aliás, essa é a função básica de propaganda, levar ao conhecimento do público os diferentes produtos ofertados no mercado, dando a liberdade de escolha aos indivíduos, e muitas vezes ela quis alguns produtos e coube a mim, então, dizer não quando eu achei adequado. Eu não acredito que esse tipo de função deve ser transferido ao Estado em hipótese alguma. Isso seria uma invasão sobre a minha liberdade absurda, e aí sim estamos caindo num regime semi-totalitário. Além disso, tem uma questão um tanto maquiavélica, mas que deve ser levada em conta nessa medida,
que visa muitas vezes a asfixiar a imprensa livre. Quer dizer, a imprensa, para ser independente do governo, para ser livre, para ter liberdade de atacar e criticar os governos, ela precisa, obviamente, de uma fonte independente de receita. O cão não morde a mão que o alimenta. E muitas vezes esse tipo de pessoa que defende medidas aparentemente nobres, bem intencionadas, sob o manto, né, do altruísmo de proteger crianças e quem não quer protegê-las, muitas vezes essas pessoas têm um projeto um tanto diferente subjacente a essas bandeiras nobres, que é asfixiar a livre imprensa. Uma vez que você vai dificultando os canais que podem estar bancando a mídia, um canal de televisão independente do governo, você vai aumentando, então, significativamente sua dependência vis-à-vis o governo. Né? Então, querem vetar propaganda sobre cigarro, já conseguiram, daqui a pouco vetar propaganda sobre bebida, propaganda sobre um monte de produtos gordurosos, fritura, quer dizer, vem toda uma cadeia politicamente correta de produtos que vai sendo proibido, e agora, então, esse público infantil também tem que ficar livre da propaganda, né? E isso, então, vai concentrando a receita dos canais de imprensa na mão do governo, que, então, mantém cada canal de televisão como seu refém. E aí é a morte da liberdade de imprensa. Então, esse tipo de medida, ele é perigoso, ineficiente, e ele está dando como sinal um sintoma da sociedade moderna, que é uma sociedade um tanto acovardada e irresponsável, que está achando que o Deus-Estado vai ser o responsável por tudo em suas vidas, por todas as grandes decisões, inclusive a mais básica, que é a educação dos seus próprios filhos. Saibamos lutar contra esse tipo de projeto, porque ele é claramente o ovo de uma serpente perigosa.